projeto de lei 7.797 de 2010, do senador Paulo Paim, que altera o artigo 151 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O relator é o nobre deputado José Fogaça, a quem eu concedo a palavra para proferir o seu parecer. Obrigado, presidente. Eu precisaria ler o relatório, porque há uma explicação a ser dada a respeito da inclusão desses benefícios que são realmente novos nos planos de benefício da Previdência e existe uma arguição a respeito. Trata-se de um projeto de lei 7.797 de 2010, de autoria do senador Paulo Paim, com o seguinte relatório. O presidente do Senado encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o artigo 151 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Em sua redação atual, o artigo 151 tem caráter transitório, ao passo que a redação proposta insere na Lei número 8.213, de 91, de modo permanente, um rol de enfermidades que não exigem carência para concessão de benefícios. Assim, o dispositivo a que nos referimos passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 151. Incluem-se na lista mencionada no inciso 2 do artigo 26 as seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, lúpus, epilepsia e contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Na justificação, após abordar os gravames decorrentes do lúpus e da epilepsia, o autor ressalta que ambas as condições são potencialmente incapacitantes e devem ser causa de aposentadoria por invalidez, quando a inspeção médico-pericial detectar um grau de disfunção social e laboral que inviabilize a continuidade da pessoa em sua ocupação habitual. Assim, conclui o autor, a proposição busca corrigir uma lacuna na nossa legislação previdenciária que não inclui o lúpus e a epilepsia entre as doenças que concedem o direito à aposentadoria por invalidez e, por via de consequência, a isenção do imposto de renda sobre os proventos e pensões decorrentes da aposentadoria ou reforma que é concedida nesses casos. A matéria, que tramita em regime prioritário e está sujeita à apreciação conclusiva das comissões, foi distribuída às comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e a esta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em conformidade com o artigo 54 do Regimento Interno. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou unanimemente o projeto de lei nos termos do parecer da relatora, deputada Rosinha da ADEFAL. Já a Comissão de Finanças e Tributação concluiu unanimemente pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da proposição, com emendas
nos termos do parecer da relatora, deputada Soraya Santos, que apresentou com complementação de voto. A emenda número 1, adotada pela Comissão de Finanças e Tributação, deu artigo 2º ao projeto de lei a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá efeitos financeiros a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação. Por seu turno, a emenda número 2, adotada pela Comissão de Finanças e Tributação, incluiu o seguinte parágrafo único ao artigo 151 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Parágrafo único. Os portadores de lúpus e epilepsia serão submetidos à avaliação por junta médica que ateste a incapacidade para o trabalho e a desnecessidade do cumprimento da carência de 12 meses para auferirem da aposentadoria especial. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, no prazo regimental, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Na conformidade, voto do relator, na conformidade do artigo 32, inciso 4, a linha A, e em concomitância com o artigo 139, inciso 2, a linha C, ambos do regimento interno, compete à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania manifestar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa de todas as proposições sujeitas à apreciação da Câmara dos Deputados. Em cumprimento às disposições da norma regimental interna, segue, pois, o pronunciamento deste relator acerca do projeto de lei 7.797 de 2010 e das emendas aprovadas pela Comissão de Finanças e Tributação. Vale relembrar que a proposição altera o artigo 151 da Lei 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefícios de auxílio, doença e aposentadoria por invalidez. No que concerne à constitucionalidade formal, não há obstáculo ao projeto de lei examinado. Nos termos do artigo 24(12) da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Sendo atribuída à União, a competência legislativa também é conferida ao Congresso Nacional, nos termos do caput do artigo 48, segundo o qual cabe dispor sobre todas as matérias de competência da União. Demais disso, não havendo incidência de cláusula de exclusividade de iniciativa sobre a matéria regulada, admite-se a deflagração do seu processo legislativo por qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pelas razões delineadas, repita-se, não há objeção formal ao projeto de lei ora examinado, nem às emendas aprovadas pela Comissão de Finanças e Tributação por proposta de sua ilustre relatora. No que diz respeito à constitucionalidade material, parece-nos que o projeto de lei também não encontra obstáculo no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, está em consonância com os dispositivos constitucionais que erigem a saúde, a assistência e a previdência social como direitos sociais, em seu artigo 6º, os quais compõem a tripla dimensão da Seguridade Social. A propósito, nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas exatamente a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Todavia, no que se refere à juridicidade, a proposição desafia apontamentos e necessárias correções. De um lado, para sua compatibilização com a redação dada ao mesmo artigo 151 pela Lei nº 13.135 de 2015, e de outro, para sua adequação ao que preceituam os artigos 17 e 24 da Lei Complementar nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal,
e o artigo 117 da Lei número 13.408, de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017. Quando da sua apresentação, o projeto de lei número 7.797 de 2010 estava em consonância com a lei número 8.213 de 91, por ele alterado, cujo artigo 26, inciso 2, estabelece que não submete à carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral da Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Ocorre que, após a apresentação do projeto de lei em 2009 e sua aprovação pelo Senado Federal em 2010, foi editada a Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, que alterou o mesmo artigo 151 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, para incluir a esclerose múltipla e a hepatopatia grave no rol de doenças que não se sujeitam à carência para concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, desde que o segurado seja acometido após a sua filiação ao regime geral da Previdência Social. Nesse preciso lineamento, a conversão do rol provisório de enfermidades que não exigem carência para a concessão de benefícios em rol da natureza permanente, ao qual foram incluídos o lúpus e a epilepsia, não pôde, então, promover a exclusão e não pode promover a exclusão da esclerose múltipla e da hepatopatia grave, que, a propósito, foram incluídas recentemente pela Lei 13.135 de 2015, ao artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Parece-nos, pois, que é imprescindível a apresentação de emenda que, em prol da juridicidade do projeto de lei número 7.790 de 2010, promova a sua compatibilização com a redação atual do artigo alterado. Ainda quanto à juridicidade, importa destacar que, em consonância com o que preceituam os artigos 17 e 24 da Lei Complementar nº 101 de 2000 e o artigo 117 da Lei 13.408 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017, as proposições legislativas e respectivas emendas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições condicionais e legais que regem a matéria. Considerando que essas providências não tenham sido encaminhadas quando da apresentação da proposição, cumpre corrigir a omissão, concedendo tempo hábil para o Poder Executivo mensurar o impacto decorrente da sua aprovação e promover as medidas de compensação. Vale ressaltar, a propósito, que a Comissão de Finanças e Tributação percebeu a mesma injuridicidade, tendo aprovado a emenda modificativa número 01. Tal providência, vez que se constitui como proposição acessória, não exclui igual providência no âmbito desta comissão
de Constituição e Justiça. Quanto à técnica legislativa, cabe assinalar que tanto o projeto de lei como as emendas acolhidas pela Comissão de Finanças e Tributação respeitaram as normas previstas na Lei Complementar número 95, de 98, alterada pela Lei Complementar 107, de 2001. Em face do exposto, concluímos nosso voto no sentido, primeiro, da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 7797, de 2010, com as emendas anexas, e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas número 1 e número 2, acolhidas pela Comissão de Finanças e Tributação. Sala das Comissões, junho de 2016. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, deputado Padre Luiz Couto. O relator pudesse ler as emendas que ele deu, porque só a leitura de emendas anexas. Senhor presidente. Vossa Excelência dispõe dessa informação, deputado Zé Paulo? Senhor presidente, a questão de economia processual. Pois não, deputado Zé Carlos Aleluia. Não há acordo quanto a esse projeto. Portanto, se nós prosseguirmos, eu seria obrigado a pedir verificação. Mas cabe vista, né? Pode ser. Eu vou solicitar a ser, vista antecipada também, senhor presidente. A vista conjunta com o deputado Rogério. Vista conjunta aos deputados Zé Carlos Aleluia e Marcos Rogério.